bonita. Vira aqui, te ver. Boa noite. Temos a honra de iniciar mais uma sessão solene da Academia Paulista de Letras. É um momento para a gente muito significativo, muito especial. É a posse de uma nova acadêmica. É um momento que a Academia Paulista de Letras se reúne depois de tempos duros de pandemia. Ainda estamos em etapas finais dessa pandemia, mas estamos muito felizes por receberem todos vocês aqui para essa noite especial, que é a sessão solene de posse da acadêmica Beth Milan. E eu queria convidar aqui para compor a mesa junto com a gente o professor Celso Láfia, representando também a Academia Brasileira de Letras, ele que é biacadêmico da Paulista e da Brasileira. Aqui já na mesa o nosso presidente, José Renato Nalini, o nosso secretário, Antônio Penteado Mendonça, e eu gostaria de convidar os acadêmicos Mafra Carbonieri e a acadêmica Maria Adelaide Amaral, para que os dois pudessem conduzir até a mesa a nova acadêmica. É protocolo nas posses da academia a gente falar os acadêmicos presentes. Então, nós temos o presidente José Renato Nalini, secretário-geral Gabriel Chalita, representando a Academia Brasileira e também da Academia Paulista, professor Celso Láfer, professor José de Souza Martins, sem dúvida nenhuma, um dos maiores sociólogos do país, ao lado dele, Leandro Carnal, que dispensa apresentações porque ele consegue estar mais presente na mídia do que o Papa Francisco. Ao lado dele, o embaixador Rubens Barbosa, que também dispensa maiores apresentações, porque está quase tanto quanto o Leandro Carnal na mídia. E ao lado dele, o grande historiador e também diplomata Sinésio Sampaio, os maiores especialistas em Alexandre Gusmão e fronteiras brasileiras. E tem o Mafra Carbonieri, que já estão escondidos aqui em cima, o doutor Mafra Carbonieri, promotor, desembargador, grande poeta, grande intelectual, e a Maria Adelaide Amaral, que também dispensa maiores apresentações, porque essa está há anos diariamente na Rede Globo, não precisa também ser muito explicada. Eu devolvo a palavra ao nosso secretário-geral, pedindo desculpas, Gabriel Chalita. Também quero dizer que os demais acadêmicos, muitos deles não estão aqui presentes, mas acompanhando, né, à distância ainda no final desse momento da pandemia, mas a todos eles a nossa saudação também. Então, antes da entrada oficial, eu passo agora a palavra ao presidente da academia, José Renato Nalini, para que ele declare aberta oficialmente esta sessão solene de posse. Obrigado, secretário-geral Gabriel Chalita. Nós declaramos aberta esta sessão solene e pedimos ao acadêmico Mafra Carbonieri, Maria Adelaide Amaral, que introduzam no recinto a empossanda a acadêmica Beth Milan. Então, neste momento, sempre um acadêmico que é eleito pela Academia Paulista de Letras, ele escolhe um dos acadêmicos para que possa, em nome da academia, recebê-lo como novo membro da Academia Paulista de Letras. E a acadêmica Beth Milan escolheu o nosso presidente, José Renato Nalini, para fazer a saudação em nome de todos os acadêmicos. Então, com a palavra agora, o presidente José Renato Nalini. Muito boa noite a todos. Queria também registrar a presença muito honrosa para nós do professor Gésio
Gésio Hernani Bonfim Gutierrez, diretor-presidente da Fundação Editora da Unesp, Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho, cujo reitor está sendo representado pelo Dr. Gésio, que vai se tornar também nosso parceiro em algumas publicações, principalmente o perfil acadêmico, com a história dos acadêmicos que já ocuparam a nossa casa. A vida das academias, paradoxalmente, ela depende da morte. Então, nós só podemos empossar Beth porque perdemos Célio Salomão Debs, um acadêmico muito cumpridor dos rituais acadêmicos, não faltava às sessões, participava de comissões, faz muita falta, mas está sendo sucedido, não substituído, por Beth Millan. São tantas e de tal vulto as múltiplas dimensões de Beth Millan, que o privilégio de recepcioná-la nesta instituição poderia se converter num alentado relato de esfuziante existência, com alinhamento de títulos, datas e eventos. Tão densa descrição que se correria o risco de deixar ao largo o que realmente interessa, desvelar o íntimo de um ser imerso em sensibilidade, aberto a singulares experiências e a partilha com o semelhante. Beth foi eleita para uma academia de letras. Em literatura, ela continua a explorar seus estoques de imaginação. O amplo espectro de seus centros de interesse lhe permite intervir em numerosos domínios: pesquisa factual e científica, folclore, cultura popular, sociologia, filosofia, medicina e suas ramificações, na psiquiatria, na psicanálise e incursões até no psicodrama. Começou cedo. Em parceria com Zerka Moreno, atuou no Public Theatre of New York. Conciliou vida acadêmica e literatura. Graduou-se em medicina e foi aluna ouvinte de filosofia, doutorando-se em psiquiatria na USP. Nas letras, imergiu no romance, no ensaio, no drama e na autoficção. Nunca recusou desafios. Pioneira ao devotar-se à medicina da mente, enfrentou estágios no legendário Juqueri, no município que leva o nome de um acadêmico nosso, o médico Francisco Franco da Rocha. Mas também na Escócia, na comunidade terapêutica dirigida pelo psiquiatra Maxwell Jones. Sua proveniência elitista não a inibiu de conhecer as periferias brasileiras, mas também as periferias francesas. Paris é seu segundo berço, a preservação da influência gaulesa que impregnou suas pátrias. O amor à França equipara Líbano e Brasil. Ali conviveu com Michel Serres, Michel Foucault, Gerard Lebrun. Um ponto de inflexão em seu aprendizado de vida foi conhecer Jacques Lacan, de quem se tornou, a partir de 1974, tradutora e assistente na Universidade Paris 8. Aproximara-se do gênio ao ser por ele analisada, assim como anos antes acontecera com Roland Barthes, pensador que deixa do psicanalista uma síntese expressiva. Diz Barthes: o mestre interrompe o silêncio por qualquer coisa, um sarcasmo, um chute. É assim que procede na pesquisa de sentido um mestre budista, segundo a técnica Zen. Cabe aos próprios alunos buscar a resposta às suas questões. O mestre não ensina ex cátedra uma ciência pronta. Ele traz a resposta quando os alunos estão prestes a encontrá-la. Esse ensinamento é a recusa de qualquer sistema. Tal lição, a Beth profissional absorveu na convivência com Jacques Lacan. A docência a recrutou para ensinar no Colégio Freudiano do Rio de Janeiro,
centro difusor da teoria lacaniana em todo o Brasil, criado por ela e pelo também psicanalista Magno Machado Dias. Persistiu a educar com suas obras, no diálogo mantido com leitores e consulentes, nas várias mídias em que navega com desenvoltura e as quais domina soberana. Sua concepção lúdica do mundo vê o brincar do brasileiro como potencial civilizatório. Até o amor é um brinquedo. O jogo da paixão que enxergou em outro integrante desta casa, Mário de Andrade, em seu Macunaíma. Quem se propõe a analisar a densa obra de Beth Milan detecta o grau de assimilação da influência lacaniana, só convertida em testemunho em 2021 com Adil Lacan. Meio século depois, o convívio captado mereceu registro num livro instigante. Na obra de Beth, mesclam-se os saberes milenares de sua origem com a descoberta da natureza luxuriante da pátria adotiva. Não se trancou na bolha patrícia. Nem todo conterrâneo é bom, mas quem emigra sabe como ele é importante, por causa da língua. Se comunicar é uma coisa, conversar é outra. A comunicação serve para resolver um problema, já a conversa esquenta a alma. A gente só conversa mesmo quando não fica procurando as palavras para expressar o que deseja, quando não precisa pensar. Embora nativa, não perdeu o primitivo encanto pelo paraíso tropical. Fiquei siderada pela muralha verde da serra. Nunca havia imaginado tamanha exuberância. Vi árvores com a copa inteiramente florida, amarelas, roxas. A diferença da aldeia, aqui ninguém se interessava pelo nome das plantas, talvez por serem elas tão abundantes. Quem tem demais faz pouco do que tem. Esta aliança entre a escrita e a visão psicanalítica da sociedade faz da produção literária de Beth Milan um legado singular para a nossa era, em que um povo não deve ser nem unido, nem dividido em demasia para que a sua cultura floresça. O excesso de unidade pode dever-se ao barbarismo e pode levar à tirania. O excesso de divisão pode ser devido à decadência e também pode levar à tirania. Qualquer excesso impedirá um desenvolvimento na cultura. Seu exílio em Paris moldou a psicanalista, mas também amadureceu a prolífica autora de Paris Não Acaba Nunca, A Paixão de Lia, Fale com Ela, O Amante Brasileiro, Consolação, O Clarão, para mencionar apenas alguns de seus legados. Em A Força da Palavra, reuniu entrevistas realizadas com personalidades de seu grupo, como Nathalie Sarraute, Otávio Paz, Michel Serres, Jacques Derrida e Françoise Sagan, dentre tantas outras. Tudo sem que a ficcionista negligenciasse a sua condição de filha, filha que escreveu A Mãe Eterna, e de mãe, criadora de Carta ao Filho, duas de suas mais instigantes produções literárias, num exercício de invenção e memória, título de que se serviu a superlativa Lígia Fagundes Telles, a primeira, ao lado de Paulo Bonfim, o saudoso príncipe dos poetas brasileiros, a se lembrar de Beth Milan para esta casa de cultura do Arouche, ninho da imortalidade bandeirante. A tensão entre o real e o ficcional se escancara em Heresia, um libelo contra os entreatos da morte, sem dispensar o amor. Sei que o amor é um mistério, e o amado é único, justifica uma vida inteira de espera e outra de saudade. Na terceira década do século XXI, Beth Milan é um vulcão em plena erupção de talento. Não é apenas uma escritora reconhecida da moda, com acesso às redes e vasta área de impacto. É uma intelectual consagrada. A consagração se distingue do reconhecimento.
pois traduz a notoriedade em elementos socialmente tangíveis, distinções, seguidores, espaço garantido naquilo que vale a pena e permanece, a crítica isenta e a maturidade gloriosa. É figura midiática, amada por muitos, admirada por uma legião de adeptos, sempre a provocar debates. Foi essa personagem tutelar do meio literário, chamada a se pronunciar diante de questões polêmicas, ouvida nos grandes centros do Brasil e do exterior, que a Academia Paulista de Letras foi buscar para preservar a vocação de selecionar seus integrantes à luz de critérios objetivos. Entrou na contabilidade acadêmica o acréscimo de seus atributos pessoais. Seu jardim de virtudes é pródigo, e há um canteiro reservado às amizades, leal, solidária, companheira, presente e sincera. A Academia Paulista de Letras precisa e deve continuar a ser uma casa fraterna, uma casa de bom convívio. Nutre-se a certeza de que Beth Milan não permanecerá inerte. Não é de seu feitio se acomodar ao sucesso. Seu lema é: ou você muda sem ficar contrariado, ou vive na contramão de si mesmo. Não basta mudar, é preciso aceitar a mudança para beber na fonte de Juventa. Está sempre em busca de outras porfias, empenhando-se em causas, oferecendo-se para a trincheira e em plena ebulição do pensamento. Tem expertise em elaborar arranjos para trabalhar com variado número de objetos contemporâneos ou atemporais, explorados com pertinência estética. Carnaval, escolas de samba, com persuasivos tons de originalidade. Se hoje está no centro das atenções, presente no discurso literário dessa instituição, que permanece viva após 113 anos, tem tudo para considerar legítimas as suas conquistas e suas vitórias. Sua arte de viver é antagônica ao lamento, ao tédio, ao desejo de outra vida que não a sua. Beth, aquela que não se repete e não abre mão do seu desejo. Ama a psicanálise, mas a sua paixão é o desafio da escrita, e particularmente do romance. Tem todas as razões para se considerar completa, plenamente realizada, embora seu potencial seja infinito. O Papagaio e o Doutor foi adaptado para o cinema em Nova York. Baal recebeu o cedro do Líbano em Beirute. Paris Não Acaba Nunca foi publicado na China. Adieu Lacan é um filme aclamado. Muito mais ainda virá. Esta surpreendente mulher, jorro contínuo de ideias novas, corajosa e arrojada, sem dúvida estabelecerá o relacionamento entre a Academia Paulista de Letras e entidades análogas, internacionais ou nacionais. Motivará todos os membros a se engajarem nas causas dignas. Terá participação assídua e fervorosa em nosso espaço acadêmico. É o mínimo que se espera de Beth Milan ao vaticinar uma jornada promissora. O que suas confreiras e confrades querem, Beth, é que você continue a ser feliz, também nesta casa que agora é sua, e reparta conosco a sua indômita vontade de fazer um mundo melhor. Queremos convidar aqui para fazer parte da mesa principal o cônsul-geral do Líbano em São Paulo e o cônsul-geral da França, também aqui em São Paulo. Uma salva de palmas aqui para os dois. Agradecer aqui a presença também do Dr. Ricardo Scaff, diretor-geral do Fórum de Guarulhos, magistrado. Agradecer os membros da Academia de Piracicaba, Academia de Letras de Piracicaba. Recebam os nossos aplausos também, sejam bem-vindos. Obrigado.
E, nesse momento, a parte formal da posse da Beth Milan, termo de posse aos 31 dias do mês de março do ano de 2022, em sessão solene realizada na sede da Academia Paulista de Letras, no Lago do Aruche, número 312, às 19 horas, tomou posse, na cadeira número 4, a senhora Beth Milan, eleita em 9 de dezembro de 2021, sendo recebida pelo acadêmico José Renato Nalini. Assinam esse documento a recém-eleita, nova acadêmica Beth Milan, o presidente José Renato Nalini e eu, secretário-geral da Academia Paulista de Letras. E agora o presidente da academia, José Renato Nalini, e a acadêmica Maria Adelaide Amaral vão fazer a entrega do diploma de acadêmica da Academia Paulista de Letras para Beth Milan. Bem, agora oficialmente empossada, usa da palavra a nova acadêmica Beth Milan. Confreiras e confrades, colegas acadêmicos, familiares e amigos, me sinto tão honrada quanto emocionada por falar hoje, ter sido eleita para a cadeira que foi do historiador Célio Debs. Ela será a minha enquanto eu aqui estiver. Quem se torna imortal ocupa a vaga de um outro que já não está e é obrigado a se confrontar com o próprio fim. O que é uma vantagem, pois, como diz Montaigne, não sabemos onde a morte nos espera. Melhor esperá-la onde quer que estejamos. O lugar de Célio Debs é o que melhor conviria a uma escritora de formação psicanalítica, porque tanto o historiador quanto o psicanalista têm a responsabilidade de iluminar os fatos, explicando a razão dos mesmos. Célio Debs se formou em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco e se tornou mestre em História pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Foi advogado, procurador do Estado e integrou o corpo jurídico da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Nesta posição, ele escreveu um texto da maior atualidade, A Caminho do Oeste, no qual mostra que foi um erro privilegiar a rodovia com o uso de combustíveis fósseis e não o trem. Não é preciso mais para enfatizar a importância do trabalho dele. Grande conhecedor da história de São Paulo, ele se notabilizou pela biografia de Washington Luiz Pereira de Souza, o último presidente da Primeira República. Consagrou 23 anos a esta biografia. Além dela, publicou outros livros, artigos na grande imprensa e na revista da Academia Paulista de Letras. Sobre esta casa, ele nos legou um texto que começa com uma observação de grande importância. A vida das associações, qualquer que seja sua natureza, está sujeita a perturbações da harmonia entre seus integrantes, requisito básico para a sua sobrevivência. Deu a entender com a observação que
toda luta de prestígio deve ser evitada. Me reconheço no espírito do meu antecessor e também no de Joaquim José de Carvalho, o fundador da cadeira. Era médico. E, em 1909, fundou a Academia Paulista de Letras, inscrevendo-se na tradição dos médicos para os quais a literatura é fundamental. Entre eles, Freud, que recebeu, em 1930, o Prêmio Goethe de Literatura. Ninguém menos do que José de Anchieta é o patrono da cadeira. Nasceu em 1534, nas Ilhas Canárias, e, aos 17 anos, ingressou na Companhia de Jesus, em Portugal. Neste mesmo ano, teve uma tuberculose óssea que deu origem a uma grave escoliose, a corcunda, que pode ser vista na capa de uma biografia escrita sobre ele. Apesar da doença, ou talvez por causa dela, em 1553, Anchieta embarcou para o Brasil com a missão de catequizar. Um ano depois, como vocês todos sabem, em 25 de janeiro de 1554, fundou, com Manuel da Nóbrega, o Colégio de Piratininga, em torno do qual se formou o povoado que deu origem à nossa cidade. Daqui, ele foi enviado para São Vicente, onde exerceu a sua missão e aprendeu o tupi, cuja gramática foi objeto do livro escrito 2 anos antes da sua morte. O livro se chama Arte da Gramática da Língua Mais Usada na Costa do Brasil. Anchieta escrevia na sua língua materna, o espanhol. Só depois traduzia para o português e o tupi. Morreu no Espírito Santo, em 1597, e foi canonizado pelo Papa Francisco, também jesuíta. O que me chama a atenção na história de Anchieta é a sua resiliência e a sua escuta. Teve uma deformação na coluna que o dobrou em 2. A escoliose dói, e é possível que a tuberculose óssea tenha deixado sequelas para as quais, na época, não havia tratamento algum. Anchieta teve a doença quando jovem e, portanto, resistiu à dor ao longo da vida. Me perguntei como isso foi possível e encontrei a resposta no texto de um contemporâneo dele, Montaigne, que sofreu as dores atrozes do cálculo renal. Segundo Montaigne, o que atormenta os homens não são as coisas, e sim as opiniões que eles têm das coisas. Graças ao julgamento, nós temos o poder de transformar o mal que nos afeta num bem. Se o que nós chamamos de mal não é um mal em si, e se a qualidade de bem ou mal é conferida às coisas pela nossa imaginação, nós podemos mudar a qualidade das coisas e seríamos loucos de valorizar o que nos atormenta. Anchieta foi capaz de se valer da dor para se superar. A sua história é exemplar por isso, porém não só. Para exercer a sua missão de catequizador, ele primeiro escutou o índio, ou seja, se dispôs a aprender para ensinar. Além de ter aprendido o tupi-guarani, se valeu do aprendizado para legar uma gramática à língua dos índios, fazendo dela uma língua transmissível para gerações futuras. Só cumpriu a sua missão valorizando a cultura do outro. Isso não aconteceu por acaso, mas porque Anchieta foi repetidamente o outro. Anchieta foi quase sempre o estrangeiro.
nasceu na Espanha, fez a sua formação em Portugal e se radicou no Brasil. Tendo sido privado da sua língua materna, o espanhol, no qual primeiro escrevia os seus textos, Anchieta sabia da falta que a língua materna faz para o indivíduo. Sentiu na pele o drama do índio, drama que se expressa, curiosamente, no terceiro aforismo do Manifesto Antropofágico de Oswald. Tupi or not Tupi? That is the question. Anchieta, de certa forma, indicou o caminho para os modernistas. O que queriam eles, se não celebrar o nosso multiculturalismo? Absorver a cultura do outro, degluti-la para dar origem ao que é nosso. Se Mário de Andrade quis que a nossa língua escrita fosse atrelada à língua oral, é porque ele sabia da importância do tupi e das línguas africanas na formação do português do Brasil, que é o nosso, mas também o dos outros lusófonos, como é nossa a língua deles. Vale lembrar que o português é a quinta língua mais falada no mundo. Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Timor-Leste. A língua portuguesa do Brasil aconteceu, segundo Mário de Andrade, quando a língua de Portugal atravessou o mar e provou a mandioca e o azeite de dendê. Por isso, num dos seus poemas, ele fala da sua alma crivada de raças. Na tradição de José de Anchieta, que conhecia o latim, o espanhol, o português e o tupi, Mário de Andrade se interessou pelas falas de todas as raças. Amou a língua de São Paulo, que tem 1001 línguas. Nunca me conformei com o fato de não falar a língua dos meus ancestrais, o árabe, que eu não aprendi porque o imigrante frequentemente considera que o esquecimento favorece a integração. Trata-se de uma negação das origens. Tema do Lacan ainda, um livro que eu escrevi para fazer jus ao meu mestre. E porque a psicanálise é tão necessária hoje quanto no tempo de Freud, graças a quem os doentes deixaram de ser tratados só com medicamentos e enviados aos sanatórios. Isso porque o fundador da psicanálise deu à escuta uma dignidade que ela não tinha, oferecendo-nos a arma mais poderosa para conquistar a paz, cuja duração requer um empenho contínuo, pois a pulsão de morte existe e nós tendemos a nos repetir. Tanto a psicanálise quanto a literatura existem para defender os valores da dignidade humana. A importância das mulheres nestes dois campos do saber é notória. Como não posso falar de todas, vou falar de uma que poderia encabeçar a lista das mulheres impressionantes. Svetlana Alexievich, Prêmio Nobel de Literatura e autora de Vozes de Chernobyl. Por que falar de Svetlana? Pela importância que ela dá à escuta para revelar a história subjetiva do mundo contemporâneo, a história subterrânea de Belarus, onde as autoridades procuraram e procuram dissimular a verdade sobre Chernobyl. Svetlana subverteu a literatura, dizendo que no mundo surreal em que vivemos não se pode escrever como Flaubert, e é preciso ouvir as vozes das vítimas das calamidades que poderiam ter sido evitadas e das outras calamidades que virão se a política não se tornar ecológica e se a geopolítica não integrar o saber da psicanálise para evitar a guerra. A obra de Svetlana convida o escritor
a lutar contra a ideologia do ódio e o negacionismo. Um convite que pode fecundar a nossa literatura, dando origem aos relatos mais pungentes sobre o Brasil. Para terminar, preciso dizer que o homem não é feito só de desespero, ele também é feito de fé e esperança, da sede de viver e de se alegrar. Conforme lembra o Eclesiastes, há um momento para tudo e um tempo para cada coisa na terra, um tempo para chorar e um tempo para rir, um tempo para o luto e um tempo para dançar. Na trilha do Eclesiastes, quero dizer que o vinho nos espera para celebrar o encontro, e eu concluo lembrando o que diz um outro latino-americano, Ernesto Sábato. Não são nem os muros, nem o teto, nem o solo que dão a uma casa a sua personalidade, e sim os seres que aí vivem, com as suas conversas e os seus risos, suas raivas e seus amores. Obrigada. Obrigada a todos pela presença. E agora nós, agradecendo a presença, gostaríamos de convidar a secretária municipal de Cultura de São Paulo, Aline Torres, para que ela venha até aqui e coloque o colar acadêmico na Beth Milan, nossa nova membro da Academia Paulista de Letras. E agora, o presidente da Academia Paulista de Letras, Zé Renato Nalini, faz o encerramento formal da sessão. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada essa sessão e a Beth Milan vai receber os cumprimentos logo mais em seguida. Muito obrigado a todos, está encerrada a sessão. Eu trouxe um ramalhete pequeno, querida, para você não ter trabalho de carregar correios imensas. E na lata, lindo. Você sabe que meu doutorado é sobre isso. Minha grande amiga. Minha grande amiga. Um dia ainda vou casar aqui na casa dela. Essas são as minhas grandes amigas. Tinha ficado meio. É, acabei de
Achei que tinha um rodízio de